Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins. Tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast, onde a gente traz aí as informações pertinentes, complementares e importantes para facilitar o seu entendimento sobre as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Eu sou Baju Cotrim, estou aqui com muita honra e alegria, como sempre, para trazer para vocês informações importantes sobre uma lei. Essa já foi aprovada e já foi sancionada pelo governador Wanderley Barbosa. Estamos falando da Lei 3.992. Ela é de autoria do deputado estadual do Republicanos, Cleiton Cardoso, e ela obriga os estabelecimentos comerciais, como supermercados, mercearias e padarias, a fixar cartazes sobre o prazo de vencimento dos produtos. Quantos de nós, muitas vezes, não cai nisso, né? Às vezes a gente chega, está na pressa, está na correria, pega ali um produto, a gente às vezes não olha o prazo de validade, só quando chegar em casa que vai cozinhar ou que vai manusear o alimento, que vê que já passou do prazo de validade. Então, essa lei ela é para proteger o consumidor e é para evitar que casos como esse e tantos outros aconteçam. Então, a Lei 3.992, ele foi aprovado pelo plenário, já está sancionado, como eu disse, né? E ele deixa claro que os supermercados, as mercearias, as padarias e os outros estabelecimentos que comercializem produtos, principalmente na área alimentícia, por exemplo, devem afixar em local de fácil visualização um aviso com os seguintes dizeres, abre aspas, confira o prazo de validade dos produtos antes de comprá-los. Essa mensagem, esse letreiro, é obrigatório, de acordo com a lei, de estar ali perto de onde, se é um pão, se é ou qualquer outro tipo, uma torta, um bolo, qualquer tipo de produto que você vai comprar, tem que ter esse aviso. É lei, foi aprovado pelos deputados. E, para a gente entender um pouco mais sobre essa lei na prática, né, pegar mais algumas dicas de como se comportar para evitar adquirir produtos com data de validade fora do prazo, eu estou aqui para começar, só para começar o nosso papo, com ele, que é lá do PROCON, ele é diretor de fiscalização do PROCON, é o advogado Magno Silva. Magno, bem-vindo, tudo bem? De novo, né? Bem, nós que agradecemos bom. pelo convite, que mais bom. uma vez. O PROCON Estamos aqui. Sempre bem-vindo aqui. Aqui, muitas leis aprovadas pelos deputados, Magno, são voltadas para proteger os direitos dos consumidores. Então, o PROCON sempre é importante estar aqui explicando. E sobre essa lei que a gente está discutindo aqui agora, eu quero saber primeiro qual que é a visão do PROCON sobre a importância dessa lei, com essa obrigatoriedade desse aviso visível, né, para que a gente não seja enganado. Olha, Maju, essa lei ela é de suma importância, né, diante dos altos índices, né, de produtos vencidos que são apreendidos aqui no nosso estado, né. Só nesse ano nós já apreendemos mais de 27 mil produtos, né, não só em Palmas, mas em diversos... 27 mil produtos, né? O ano passado, para você ter ideia, no ano todo, a gente apreendeu cerca de 32 mil. E agora nós estamos ainda em agosto e já foram 27 mil. Né? Então, eu acredito que até o fim do ano nós vamos conseguir ultrapassar esses 32 mil que foi no ano passado. Então, é uma coisa muito séria. Essa lei ela vem para reforçar, né? Como você falou aqui há pouco, muitos consumidores eles não têm o hábito de verificar essa questão do prazo de validade, né? Como você mesmo falou, muitos vai ali na correria, só pega o produto, passa no caixa, né? E às vezes quando chega em casa não tem nem o cuidado de olhar também e acaba até consumindo esse produto vencido, né? A gente sabe que dependendo do produto que o consumidor consumir e esse produto estiver vencido, pode trazer graves danos para a saúde do consumidor, né? Então, a gente sempre reforça aos consumidores que fique sempre atento, né? Quando verificar algum produto vencido, entre em contato com o PROCON, né? O PROCON faz esse trabalho o ano inteiro, mas a gente está lá também atendendo as denúncias do consumidor. Assim que o consumidor constata alguma coisa, pode mandar para o PROCON que produto vencido no PROCON é tolerância zero, né? Assim que a gente recebe a denúncia, a gente já desloca a equipe para que esse produto seja retirado de circulação o mais rápido possível. Magno, o PROCON é o grande aliado do consumidor, né? Aí no dia a dia,
em vários tipos de atividades de consumo. Eu quero entender, vamos lá, qual é a estrutura do PROCON hoje, está em quantos municípios, como é que funciona na prática esse trabalho do PROCON? Olha, o PROCON hoje ele tem 11 núcleos, né? São 2 aqui em Palmas e os restantes são espalhados pelo estado, né? Certo. São nas maiores cidades. A gente tem uma estrutura boa, né? A gente consegue atender, né, os 139 municípios. Cada núcleo desses espalhado pelo interior, ele tem um número de municípios X que ele atende, né? Então, a gente consegue atender o maior número de municípios possíveis. A gente, no decorrer do ano, a gente consegue fazer fiscalização em quase todos os municípios, para você ter uma ideia. E falando de fiscalização, esse é o próximo ponto. Magno, hoje, como é que funciona esse trabalho de fiscalização? Tem equipe suficiente? Como é que é a logística? Como é que conta um pouquinho mais para a gente detalhadamente isso? Certo. Sim, a gente tem a equipe suficiente, ela é reduzida, mas a gente consegue atender todas as necessidades do órgão, né? A gente tem todo um planejamento que a gente faz no início do ano e ao longo do ano a gente vai executando. Lógico que também surge a questão das denúncias dos consumidores, então a gente vai intercalando isso, né, dentro do nosso planejamento. Então a gente tem as nossas ações que são realizadas de ofício e tem também a questão do atendimento das denúncias dos consumidores. Tá, e hoje, para acionar uma fiscalização do PROCON, como é que funciona? A gente tem 2 canais de denúncia, né, que é o Disque Procon, que é 151, e temos também o WhatsApp Denúncia, que é o 992166840. Através desse canal de denúncia, que é o WhatsApp, o consumidor ele consegue enviar fotos, vídeos e todas as provas que possam subsidiar as atuações do PROCON. Entendi. Magno, quando a gente fala em consumo de produtos, principalmente de supermercados, de mercearias, de padarias, a gente também esbarra numa questão que é o comportamento do consumidor. A gente está falando de uma obrigação que tem que ser a do estabelecimento, mas também tem a postura da pessoa que vai consumir, né, de nós consumidores. O que você, enquanto PROCON, pode dizer e analisar sobre o nosso papel na hora de consumir, principalmente produtos alimentícios? Olha, o papel do consumidor ele é de fundamental importância, né? A gente sabe que tem muitos produtos que eles têm um prazo de validade muito curto. E eu posso até aqui citar, por exemplo, os produtos, né, de laticínios que são consumidos mais por crianças, né? Esses produtos, como eu vou falar o Danone, por exemplo, né? Ele tem um prazo de validade muito curto, né? Então, é um produto que é consumido por criança, então, por aí você tem ideia, né? Se esse produto ele pode causar um grande dano à saúde de um adulto, imagine de uma criança, né? Então, assim, a gente reforça aos consumidores que têm o hábito, né, de verificar o prazo de validade dos produtos. A gente sabe que tem muitos fornecedores, né, que realmente o produto está ali por falta de cuidado, mas tem alguns casos que a gente constata que é má fé, né? Às vezes o produto com prazo de validade fica ali atrás da prateleira, escondido, né? E eles pegam o produto vencido e botam bem na frente, que eles sabem que o consumidor vai chegar ali, vai pegar o primeiro e vai levar, porque já sabe que o consumidor não tem o hábito de olhar o prazo de validade. Então, tem alguns fornecedores que agem de má fé, a gente sabe disso, mas a maioria, às vezes, é um descuido, né? Então, o consumidor precisa ficar muito atento com relação a isso. Lógico, o PROCON faz as ações de fiscalização, mas a gente não consegue retirar todo esse produto, Claro, né, sim. de todos os supermercados. São 139 municípios. E nós não podemos falar só de supermercados, né? Se você vai na casa de produtos agropecuários, lá tem produtos que vencem também. Se você vai na loja de material de construção, lá tem produtos que vencem também. Se você vai no posto de combustíveis, lá tem produtos que vencem também. Então, o consumidor ele precisa ficar atento com relação a tudo que ele for comprar. Esses produtos, são poucos produtos que o prazo de validade é indeterminado. A maioria tem um prazo de validade e o produto vence. É isso, Magno. É isso mesmo. Quais são as informações consideradas essenciais para o consumidor? Por exemplo, ingredientes, prazo, valores. Na ótica do PROCON, que orientação que você nos dá sobre quais são essas informações que são essenciais para a gente saber sobre o produto? Olha, prazo de validade é uma informação muito essencial. O preço é obrigatório, né? A gente faz fiscalizações direto com relação à falta de precificação nos produtos. É a informação básica, né, para o consumidor. O consumidor chega no estabelecimento comercial, os produtos precisam estar precificados. O consumidor não tem que ficar andando atrás de
vendedor ou do próprio dono do estabelecimento para saber o preço daquele produto. O produto ele precisa estar devidamente precificado. Tem alguns produtos que eles precisam também estar bem condicionados, né? Às vezes a gente encontra um produto que ele está dentro do prazo de validade, porém, por ele estar mal condicionado, ele acaba se tornando impróprio para o consumo, né? Eu posso citar aqui uma situação que a gente encontra direto, por exemplo, a margarina. Ela tem que ficar ali dentro de 6, né, até 15 graus, né? Às vezes a gente encontra esse produto dentro de um depósito que está a 40 graus, né? Então, esse produto está dentro de prazo de validade, porém, ele está impróprio para o consumo, né? Então, são essas informações básicas que o consumidor precisa ficar atentos. É isso mesmo. Você que está nos acompanhando aí aqui pela TV Assembleia, tá vendo aí, né, que são muitas informações importantes. A gente vai para um breve intervalo. Já, já estamos de volta. De volta, estamos aqui hoje no nosso podcast A Casa é Sua, discutindo a Lei 3.992, que é de autoria do deputado Cleiton Cardoso. Essa lei que já está sancionada, já está em vigor, e ela obriga os estabelecimentos comerciais, como supermercados, mercearias e padarias, a fixarem cartazes sobre o prazo de vencimento dos produtos. E nós estamos aqui com o chefe de fiscalização do PROCON, que é o nosso amigo aqui, Magno, está sempre por aqui, né? Magno, padarias. Padaria é um caso à parte. O pão ou um doce, que geralmente é feito de manhã, às vezes, né, tem estabelecimentos que insistem em dar aquela requentadinha e colocar para depois, né? As padarias é um setor que exige um olhar bem apurado, né? Sim, com certeza, né? Assim como todo o comércio, nas padarias não é diferente. Inclusive, elas estão na lei, né? Uhum. Elas precisam prestar as mesmas informações, precisam disponibilizar produtos contendo todas as informações, contendo prazo de validade. Às vezes a gente encontra ainda em algumas padarias que elas fabricam os produtos e não colocam que dia que aquele produto foi fabricado. Isso acontece muito, é verdade. Né? Então, quando a gente chega na padaria e encontra uma situação dessa, infelizmente a gente tem que aprender esse produto, porque a gente não sabe que dia que ele foi fabricado e qual que é o prazo de validade dele. Então, para poder resguardar os consumidores, quando a gente encontra o produto nessa situação, a gente faz a apreensão desse produto e descarta. Porque o ideal fez o produto, coloca o dia que ele foi fabricado e qual que é o prazo de validade dele. Isso é a informação básica e obrigatória. Certo. A lei aqui do deputado Cleiton Cardoso, ela deixa claro que o cartaz com o aviso que deve estar perto dos produtos deve conter a mensagem: confira o prazo de validade dos produtos antes de comprá-los. Agora me diz aqui, Magno, cá entre nós, você, enquanto representante do PROCON, tem notado que esses cartazes estão realmente presentes nos supermercados, sinceramente? Olha, assim que foi publicada essa lei, a gente fez umas ações nas empresas e notificamos para que eles se adequassem. Porém, até hoje a gente ainda encontra empresas que não se adequaram, infelizmente, né? E quando acontece isso, a gente notifica de novo, né? Dá um prazo para regularizar. E quando a empresa não se regulariza, aí a gente parte para o auto de infração, né? Que infelizmente a empresa não quis se adequar, né? Teve a oportunidade, mas não se adequou. Tá, vamos supor que eu sou consumidora, peguei um produto, depois eu vi que ele está fora do prazo de validade. O que eu, consumidora, que caí que fiz isso, o que eu tenho que fazer? Quais os passos e o que de fato eu vou ter de retorno sobre isso? Olha, se o consumidor comprou qualquer produto fora do prazo de validade, ele tem direito a um outro produto dentro do prazo de validade. E se porventura essa empresa não tiver aquele produto, né, para disponibilizar para o consumidor, ela tem que devolver o valor que foi pago. E é burocrático isso? Como que a gente aciona? Geralmente não é burocrático, né? Geralmente as empresas resolvem numa boa, né? Porque ela sabe, se não resolver, pode ser que o PROCON, né, vá até a empresa e ela vai acabar sofrendo uma sanção muito maior. Magno, como você falou, são 139 municípios, né? E você falou que são quantas unidades? 11? A gente tem 11 unidades. 11 unidades. Então, assim, humanamente impossível conseguir estar em todos. Porém, a gente observa que tem tido um aumento de ocorrências do PROCON em supermercados do interior. Sim. E, geralmente, o supermercado que é referência ali da cidadezinha média, médio porte, pequeno, saindo de Palmas e olhando para a ótica dos municípios menores do Tocantins, as ocorrências têm aumentado? Sim, tem aumentado. E como eu te falei, a gente tem essas 11 unidades
Porém, se chegar uma denúncia lá de Lizarda, de São Félix ou de Mateiros, nós mandamos uma equipe lá para apurar essa denúncia. Pode chegar de qualquer município a denúncia, a gente vai apurar e vai dar um retorno para o consumidor. É isso. Bacana. Continue nos acompanhando, porque hoje o papo aqui é bem informativo e já chega mais gente aqui para complementar as informações. Breve intervalo, já estamos de volta. De volta aqui com o nosso podcast, A Casa é Sua Cast, onde estamos discutindo hoje a Lei 3.992, de autoria do deputado Cleiton Cardoso, e que obriga os estabelecimentos comerciais, como supermercados, mercearias e padarias, a fixarem cartazes sobre o prazo de vencimento dos produtos. E você, que está nos assistindo, tem aquele cuidado de olhar, tem aquele zelo de checar, será que está vencido, se não está? No momento da compra, ali no meio da correria, às vezes é menina, é cachorro, é correria, será que dá para ver mesmo? Enfim, estamos discutindo essa lei que já está sancionada desde o ano passado e que é importantíssima para garantir os direitos dos consumidores. E o nosso papo agora aqui ganhou mais um novo integrante, né? Para falar com a gente agora na perspectiva dos direitos dos consumidores. Nós temos aqui um convidado especial, ele que é sócio proprietário do escritório Araújo Advogados, é também especialista em direito empresarial, civil e processo civil e também direito do agronegócio. É membro de direito empresarial do Conselho Federal da OAB. Bem-vindo, chega para cá, doutor Pablo Araújo. Pablo, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Maju, pela receptividade, Magno, colegas que estão aí nos assistindo, telespectadores, né? É um prazer inenarrável estar aqui nessa tarde para engrandecer um pouco mais e trazer um pouco da nossa experiência aqui para todos. Bacana. Bem-vindo, doutor. Doutor, a gente está falando sobre direitos dos consumidores, produtos vencidos, sobre a obrigação do estabelecimento de afixar cartazes de forma clara para as pessoas lembrarem também de conferir isso. Dentro desse assunto, eu quero perguntá-lo, quais são os princípios que regem hoje os direitos do consumidor? O direito do consumidor, existe uma lei própria. Essa lei, de 1990, né, foi sancionada, onde dispõe sobre os princípios basilares, quais sejam informação, transparência. O consumidor ele tem que estar ciente de tudo que está ocorrendo, tudo que ele está comprando ali, e também tem sua proteção, né? O nome já diz, Código de Defesa do Consumidor, né? Então, já é bem claro nesse sentido. Então, a partir do artigo 6º até o artigo 10º, artigo 32, fala que os produtos devem ser expostos de maneira clara, objetiva, valores, se for supermercado, quantitativo, gramas, e principalmente, como a senhora acabou de relatar, prazo de validade, né? Então, deve conter todas essas informações básicas e necessárias para o consumidor não seja induzido a erro. Muitas vezes, doutor Pablo, Magno, aqui representando o PROCON, o consumidor, ali, no meio da sua correria, da sua rotina, às vezes cai numa situação dessa e não sabe o que fazer, diz, já foi mesmo, deixa para lá. Quando que um consumidor, a gente está falando, por exemplo, de produtos alimentícios, dependendo do consumo de um produto fora do prazo de validade, pode acontecer uma alergia e tal, quando que o consumidor pode e deve partir para buscar um advogado numa situação causada por isso? Existem várias hipóteses que o consumidor pode buscar o Poder Judiciário para reparar esses danos, né? Digamos que, tanto com prazo de validade vencida, certo? Pode também buscar o órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, fazer uma reclamação, logicamente levando todas as provas necessárias, foto do produto, vídeo, filmagem, relatando a data do ocorrido, né? Isso é muito importante. Me recordei aqui agora de um processo onde foi encontrado corpo estranho em um produto, ou seja, foi lá, comprou um pacote de arroz, estava cheio de larvas, digamos assim, aquele não era bem aquela. Então, isso é uma indenização. Ele pode buscar no Poder Judiciário essa indenização, porque já está bem pacífico
porque isso gera um dano moral, como a senhora bem disse, pode prejudicar a saúde do consumidor. Mas é muito burocrático, doutor? Não, primeiro, buscar um advogado de sua confiança, né, para poder pleitear. Segundo, estar munido de todas as provas possíveis. Hoje, Maju, existe no direito a questão da inversão do ônus da prova, quando, além das provas que são apresentadas, quando o juiz ele inverte o ônus da prova, é dever do estabelecimento de provar que não vendeu aquele produto. Então, há essa vantagem, essa peculiaridade no processo em específico. Mas sempre nós sugerimos buscar o PROCON antes, tentar resolver de forma administrativa, até porque o PROCON também tem um caráter sancionatório para aplicação de multas para esses estabelecimentos. Sim. Falar em PROCON, falar em multa, Magno, dentre os vários estágios aí das infrações, eu queria que você reafirmasse para a gente quais são as consequências mínimas e as máximas aí para os comerciantes que não atenderem aos dispositivos aqui do Código de Defesa do Consumidor e legislações como essas que a gente está discutindo. Certo. Com relação a produtos vencidos, lá no PROCON a gente tem a lei de tolerância zero, né? Então, primeiro, a gente faz toda a apreensão desse produto, né? E descarta também, né? Que não adianta só aprender, tem que descartar da destinação correta para que ninguém possa utilizar esse produto, né? E, posteriormente, a gente faz um auto de infração nessa empresa, ela recebe um auto de infração, aí ela tem um prazo de 20 dias para apresentar a defesa, né? E esse auto de infração vai a julgamento no nosso setor do jurídico, né? Aí lá é feita toda a análise desse processo, faz a análise dessa defesa, né? E aplica-se uma multa a esse estabelecimento comercial. Geralmente, as multas do PROCON com relação a produtos vencidos, elas são bem pesadas. Tipo, valores, para eu saber. Olha, eu já vi multa lá até de R$20 mil. Depende do tamanho da empresa, do porte da empresa, mas com relação a produto vencido, não tem nenhuma hipótese da empresa não receber uma multa. Ela sempre recebe uma multa. Essas ocorrências, geralmente, elas são em estabelecimentos menores ou em hipersupermercados, por exemplo? Em também? todos. Aqui a gente pega desde o pequeno até o atacado. A gente pega produtos vencidos, infelizmente, né? Mas é uma prática bem rotineira ainda. Entendi. Certo. Sobre essa questão das multas, é interessante relatar, a gente que faz parte do direito empresarial, existe uma portaria onde verifica o capital social da empresa. Se o capital social da empresa for maior, as multas são maiores. Então, o doutor Magno falou de multa de R$20 mil, eu já vi multa de R$700 mil, né? Então, assim, multas altíssimas, que também o estabelecimento pode buscar o Poder Judiciário para tentar reduzir essas multas, né? De acordo com a razoabilidade, a proporcionalidade, porque são pesadíssimas, né, algumas multas. Imagino. A gente está falando sobre prazo de validade, mas a lei prevê que tem que ter lá o cartaz informando. Falando em cartaz, os cartazes também são, usando aquela expressão jovem, dão uma trolladinha no consumidor às vezes. Sim. Que eu sempre caio naquele negócio enorme, tantos por tanto. Tá? Aí você pega tudo quando chega no caixa. Não, você não viu lá embaixo dizendo tanto por tanto, até tantas unidades. Então, assim, outra nuance também dentro do assunto que a gente está falando são essa propaganda enganosa que parece ser proposital, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do PROCON. Vocês veem que ainda falta o consenso dos comerciantes com relação... A pessoa que está indo lá está indo com desejo de adquirir, de comprar. Ela já vai nessa perspectiva, principalmente quem é uma pessoa baixa renda. Aí você se depara com crachá, com cartaz, que 90% dele está... leve 3, pague tanto. O seu cérebro consome aquele ali. Aí você pega, vai na expectativa e se frustra no caixa. Então, assim, existem propagandas enganosas propositais. Existem sim, doutora. Maju, a gente sabe, né, que isso aí é uma prática rotineira ainda da maioria dos estabelecimentos comerciais e é uma forma deles chamar os consumidores para dentro da loja. Né? Às vezes eles colocam lá desconto de 90% até 90%. Isso. Aí o consumidor vai lá, o desconto é 10%, né? Nunca tem o desconto de 90%. Porém, se ele falou que tem desconto de até 90%, ele precisa oferecer esse desconto para o consumidor, porque se ele não oferecer, oportunizar esse desconto de até 90%,
isso configura uma publicidade enganosa. Doutor Pablo, essa má-fé escancarada, que às vezes é chamada de estratégia de vendas e tal, como é que você analisa do ponto de vista jurídico? Realmente, existem estabelecimentos que colocam aquelas letrinhas miúdas, né? Então, quando você olha, 50%, mas aí depois vai ver até 50%, né? Então, assim, é o atrativo para chamar o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, Major, no artigo 29, ele dispõe que, se você publicou algo de um valor, ele tem que ser cumprido. É como se fosse um contrato. Não é um contrato escrito, mas é um contrato tácito entre as partes. O consumidor é uma parte em um processo desse de aquisição de produtos. Então, se o consumidor vê um valor e chegar no caixa e tiver outro valor, ele pode sim questionar. Eu cito até um exemplo aqui da minha esposa, porque geralmente mulher que é detalhista, né? O homem nem olha, o homem vai passa o cartão. Esses dias a gente foi fazer uma aquisição, uma compra, aí ela, não, mas o valor estava outro lá. Aí, não, vamos lá, e tive que voltar, enfim, todo aquele um certo constrangimento, né? Porque a gente está ali, é boa fé processual, é uma boa fé dessa relação negocial, digamos assim. Então, pode sim ser condenado essas empresas. É isso. E você que está nos acompanhando aqui, você sabia? Agora, em setembro, o Código de Defesa do Consumidor vai completar 34 anos de vigência. Desde então, o Brasil deu passos significativos em ações de defesa e proteção ao consumidor, tornando mais justos e transparentes aí as relações de consumo. Magnum, Procon, além de multar, fiscalizar, o que o Procon faz de verdade na prática para ajudar aí a prevenir e, assim, como é que estão as ações preventivas do órgão no momento? Olha, o Procon, né, tem as ações que são realizadas preventivas, né? Elas são realizadas nos nossos 11 núcleos, né? Principalmente nas escolas, né? Lá a gente tem algumas programações que elas são direcionadas nas escolas. Lá a gente pega desde as crianças até as classes maiores, né, do ensino médio e fundamental, né? Quando alguma empresa procura o Procon também em busca de parcerias, o Procon envia uma equipe também nessa empresa para que faça todo o esclarecimento das dúvidas daquele fornecedor, né? Então, o Procon não é só um órgão punitivo, lá a gente tem toda a parte educacional também e ela funciona bem. Caso algum consumidor precise, alguma escola precisa ou até mesmo um fornecedor precise, pode procurar o Procon que a gente está disposto a auxiliá-los. Doutor Pablo, você como advogado especialista da área, que análise que você faz e como é que você analisa a atual conjuntura com relação ao comportamento dos consumidores? Você acredita que os consumidores estão ficando mais atentos, mais exigentes, ou nesse universo multitarefas, está todo mundo mais relapso? Qual a análise que você faz sobre o comportamento contemporâneo dos consumidores? Os consumidores estão cada vez mais exigentes, né? Com a rede social, com essas informações, com esse programa de grande valia que busca orientar o consumidor a saber os seus direitos, porque muitas pessoas não sabem os seus direitos. A lei que foi sancionada agora de autoria aqui do governador, é importante, né, essas legislações e também ter essas punições, porque não adianta, às vezes, olha, tem que fixar, tem que ter a punição, porque o brasileiro é assim, se tiver punição, aí sim eu vou cumprir o que está estabelecido na norma. Então, sempre buscar os seus direitos. Caso não haja essa fixação, quando vê um produto de validade, procurar um advogado da sua confiança ou procurar o Procon e correr atrás, porque essa correria do dia a dia, Maju, geralmente você não costuma olhar o prazo de validade, mas depois você consome e adoece seu filho, digamos assim. Uhum. Então, a gente tem que estar sempre atento aos direitos. E aí, aquela máxima, né? Que o direito não socorre aos que dormem. Então, seria basicamente isso. Magno, dicas para quem está nos assistindo, os telespectadores da TV Assembleia, sobre como consumir de forma mais consciente, como estar sempre atento. Dicas para nós. Olha, a primeira dica que eu gostaria de deixar aqui é que os consumidores fiquem mais atentos, principalmente com relação ao prazo de validade dos produtos, né?
É importante também, aqui a gente já falou, mas é muito importante também que os consumidores fiquem atentos com relação à precificação dos produtos. Às vezes o consumidor pega um produto lá, ele está a um preço X, e ele não tem o cuidado de olhar lá no caixa do supermercado qual que foi o preço que passou, né? Isso aqui acontece muito ainda, principalmente nesses atacados, né? E a legislação ela diz que quando o consumidor ele pega um produto e ele tem dois preços conflitantes, o consumidor deve pagar sempre o menor preço, né? E se porventura, tomando todos esses cuidados, constatou que ali está ocorrendo alguma prática abusiva, alguma irregularidade, busque o PROCON, né? Nós temos lá os nossos canais de denúncia, que é o 151. Esse número recebe ligação dos 139 municípios, é gratuito. E temos também o WhatsApp denúncia, que é o 992166840. Através desse canal, o consumidor consegue enviar fotos, vídeos e todas as provas que possam subsidiar as atuações do PROCON Tocantins. Doutor Pablo, minha última pergunta. E para o comerciante, o empresário, você que atua nessa área de direito, quais as suas orientações, principalmente quem trabalha no ramo alimentício, que oferece esse tipo de serviço, que geralmente a validade é menor e tal, quais as suas dicas? Sempre está antenado à legislação vigente. Por exemplo, essa legislação nova, de 2022, muitos estabelecimentos não sabem que deve afixar lá o prazo de validade. Então, sempre buscar uma consultoria jurídica, ter um advogado da sua confiança do lado para estar te orientando, para evitar que haja esse constrangimento, porque haja fiscalização. Porque é chato, né? Você ser fiscalizado, isso vai para a rede social, vai para a mídia, e as pessoas param de comprar no estabelecimento. Fazer as coisas corretas, né? Sempre verificar os produtos que são expostos na sua vitrine e sempre estar obedecendo o Código de Defesa do Consumidor, que já vai fazer 40 anos. Nós estamos aqui para obedecer às leis. Tá certo, doutor Pablo, muito obrigada pela sua presença. Magno, mais uma vez agradecer a você, ao PROCON, parabenizar o PROCON pelo trabalho, sei que é árduo, que é desafiador, todo dia deve ter muita demanda do estado todo, e o que a gente faz o alerta para fechar aqui é que tem que ter conscientização de todos os lados. Nós temos que ser conscientes enquanto consumidores, temos que ter cuidado na hora de consumir, não serve de qualquer jeito, não serve ali na correria. O que a gente consome, que a gente vai usar, principalmente de alimento, tem que ser bem olhado, tem que ser reolhado, tem que ser conferido, saber as leis que nos protegem, né? Como essa de que chegou, quer comprar um bolo para comer à noite, quer comprar um pão, vê ali o prazo de validade. É de hoje? É de hoje de manhã? É da tarde? Então, assim, essa preocupação com a nossa saúde, com o que a gente ingere, com o que a gente está adquirindo, é algo da consciência. E você, que é comerciante, que é empreendedor, que tem desde o pequeno ao hipermercado, tem que ter a responsabilidade de oferecer aquilo dentro das normas de segurança e das normas aí, respeitando o Código de Defesa dos Consumidores. Por hoje é só, gente. Muito obrigada. Mais uma vez agradecer aos meus entrevistados. E é isso. Agora vocês já sabem, hein? É lei no Tocantins e está sancionado aí que é obrigatório aí os estabelecimentos comerciais, como supermercados, mercearias e padarias, a fixarem cartazes com prazo de vencimento dos produtos. Se aí na mercearia do seu bairro não tem, já vai lá, já avisa. Ó, é lei. Já assisti lá na TV Assembleia e vi que é lei. Porque a gente está aqui para isso, para deixar você bem informado sobre os seus direitos e sobre as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Por hoje é só. Vou-me embora. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Estou aqui trabalhando sempre com muito orgulho, honra e alegria para deixar você bem informado. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Olha o prazo de validade, hein?